Opa. Pronto, tá aparecendo para todo mundo, né? Me respondam sim ou não. Sim, para mim sim. Ótimo, agora vamos iniciar. Boa noite, pessoal. Sou a doutora Bruna, sou engenheira florestal. Agora a gente vai dar início à apresentação da nossa aula síncrona, referente ao C11, Legislação Agrária e Ambiental. Então, pessoal, iniciando pelo tema 1 da nossa apostila, toda a nossa aula ela é feita com embasamento na apostila, que inclusive vocês receberam, que ela traz sobre um capítulo próprio para o meio ambiente, onde ela fala do pilar fundamental do direito ambiental brasileiro e nas suas aplicações no agronegócio. Bom, primeiramente, o direito ao meio ambiente, como é que eu posso dizer? Ele está respaldado pela lei, né, que é o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, onde o artigo 225 ele diz que todos nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Isso é da Constituição de 1988, onde esse direito ele está assegurado. E como vocês podem observar, de acordo com a Constituição, isso é um dever do poder público, mas também da coletividade, ou seja, todos nós, cada um de nós temos aí esse dever de preservar o meio ambiente para nós e, é claro, pensando nas futuras gerações. E como nós vimos no artigo 225, no que diz respeito, nós temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado porque ele é essencial para uma boa qualidade de vida e que o poder público tem a obrigação de defendê-lo para as futuras gerações. No enunciado do artigo 225, ele impõe também a coletividade, ou seja, além do poder público, que está constituído pelo executivo, legislativo ou judiciário, o dever fundamental de preservar o macroambiente ecologicamente equilibrado, ele também é nosso, como sociedade. E para a gente entender melhor essa questão de macroambiente, nós vamos comparar os seguintes termos, que é macroambiente e macrobem ambiental e microbem ambiental. O macrobem, ele deve ser entendido como o meio ambiente como um todo, em seu conceito mais profundo e adequado, o meio ambiente em sua máxima complexidade, né? O todo, em sua máxima extensão, todas as formas de vida interagindo entre si, com todas as suas manifestações e criações. Enquanto que o microbem ambiental, ele é todo e qualquer elemento constituído e integrante do meio ambiente. Os microbens são atmosfera, água, solo, flora, fauna, patrimônio cultural, ambiental, artificial, ou seja, é o que compõe o microbem, é o que compõe o macrobem, a grosso modo falando. Então, quando o microbem ele interage, ele forma o meio ambiente e, consequentemente, o macrobem. Um depende do outro, né? Para o macrobem existir, o microbem tem que existir e vice-versa. Então, o que nós devemos ficar atentos? O meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele não é apenas responsabilidade do poder público ou do particular, mas é uma responsabilidade de todos nós. Portanto, é seu dever, enquanto cidadão, de zelar pelo meio ambiente e promover um desenvolvimento mais sustentável. E qual que é o princípio da responsabilidade interracional ambiental? Que consiste, na verdade, na solidariedade entre gerações no sentido de preservar o meio ambiente atuando de forma sustentável, a fim de que as próximas gerações possam continuar usufruindo dos nossos recursos. Então, nós temos que usar os recursos que tem disponível hoje, temos. Porém, nós não podemos, a gente sabe que eles são finitos, né? Eles acabam. Então, nós temos que utilizar de modo que nós consigamos usufruir e, concomitante a isso, assegurar que as futuras gerações também vão ter acesso a esses recursos futuramente. As normas da efetividade e as determinações particulares. Nós podemos observar aqui no parágrafo 1º, incisos 1 e 3 e 4, não, 1 e 7,
do artigo 225 da Constituição Federal, que trata da incumbência direcionadas ao poder público de forma ampla para assegurar a efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, tudo isso que a gente vem falando, isso tudo está assegurado por lei. E lá no inciso 1º, parágrafo 1, estabelece a incumbência ao poder público de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e dos ecossistemas. Então, imagine que uma empresa ela tenha realizado ações que impactaram negativamente na preservação e restauração dos processos ecológicos. Nesse caso, o poder público, enquanto responsável por assegurar, porque responsáveis somos todos nós, mas o poder público tem esse poder maior que nós de poder assegurar, né, que esses direitos sejam respeitados. Então, nesse caso, o poder público, enquanto responsável por manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele deve realizar esse trecho da lei para fundamentar juridicamente a sua acusação e obrigar aquela empresa em questão a reparar os danos ambientais causados por ela. Então, por que é importante tudo isso ser assegurado por lei? Igual nesse exemplo que eu acabei de citar. Se uma empresa, uma propriedade, uma pessoa física ou jurídica causou o meio ambiente, que é meu, é seu, é de todos nós, como que essa pessoa ela vai responder por isso? Como que ela vai ser responsabilizada? Isso tudo precisa estar assegurado na lei para que possa ser cobrado. E no inciso 2º do artigo 1º, estabelece ao poder público o dever de preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético. Isso quer dizer que o quê? O poder público ele deve sempre se pautar em medidas que preservem, restaurem e promovam o manejo das espécies, dos ecossistemas, bem como fiscalizar as entidades de pesquisa e as que promovam a manipulação de material genético a fim de realizar o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Já no inciso 3º, ele fala que trata dos espaços territoriais, especialmente os protegidos, que é os ETPs, que determina a sua existência em todas as unidades da federação, por iniciativa do poder público, sendo a sua alteração ou supressão permitida somente por meio da lei, ou seja, por meio do órgão ambiental. E é proibido qualquer utilização que comprometa a sua integridade. As unidades de conservação da natureza são tidas como ETPs, podendo ser de proteção integral ou de uso sustentável, ambas previstas na Lei 9.985 de 2000, do ISNUC, que é o Instituto Nacional de Unidade de Conservação. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de ETPs. Áreas de preservação permanente são consideradas ETPs, áreas de reserva legal, jardim zoológico, jardim botânico, hortos florestais, zonas de amortecimento, corredores ecológicos, reservas da biosfera, terras indígenas, território quilombolas, bem como as áreas do patrimônio nacional. Então, aqui tem uma curiosidade. Você sabia que um dos instrumentos mais importantes da defesa e do controle prévio da qualidade ambiental e de fundamental importância no setor agropecuário está assegurada por lei no artigo 225? Então, de acordo com esse trecho do artigo 225, a administração pública ambiental ela precisa exigir na forma da lei para a instalação de obras ou atividades potencialmente causadoras de significativa degradação ao meio ambiente, o estudo prévio de impacto ambiental, ou seja, quando uma empresa, toda vez que ela vai tirar, por exemplo, sua licença de instalação, de operação ou a licença prévia, ela precisa estar apresentando esse estudo prévio de impacto ambiental. Por que isso é importante? Esse estudo vai falar qual a atividade degradadora que aquela atividade daquela empresa ela vai causar. E se causar uma atividade degradadora, como que aquela empresa vai mitigar aquilo? Como que ela vai compensar aquilo? Então, tudo isso tendo estudo prévio de impacto ambiental, né? Para saber que atividade, que impacto que aquela atividade que eu vou fazer na minha empresa vai causar. Então, isso também é uma das vantagens que está assegurada aí, que assegura o meio ambiente na legislação, que é o artigo 225, que é de extrema importância, como a gente pode observar. A regulamentação desse estudo, ele encontra sustentação na resolução do CONAMA, que é a 001 de 86, que diz que no artigo 2º, o inciso dessa resolução, estão descritas diversas atividades que necessitam da elaboração do ECA, o Estudo de Impacto Ambiental, por parte dos empreendedores,
Mesmo com todas as descrições de atividades que constam na resolução, é importante salientar que cabe à entidade ou órgão ambiental a identificação de características de degradação ambiental significativas, se for o caso, para exigir do empreendedor a realização do EA. Por quê? A gente sabe que cada atividade ela tem sua peculiaridade. A minha atividade da minha empresa não vai ser igual à da sua. E às vezes, na maioria das vezes, o impacto ambiental que aquela atividade vai causar é diferente da outra. Por exemplo, um posto de gasolina, a atividade de impacto ambiental é diferente, por exemplo, de uma empresa mineradora. É totalmente diferente. São duas coisas opostas. Porém, ambos vão causar um dano ambiental em diferentes graus. Então, cabe ao órgão ambiental ele observar isso, ter essa sensibilidade de observar qual tipo de impacto que aqui determinada atividade pode causar para poder estar exigindo daquele empreendedor a realização do EA. Isso quer dizer o quê? Que nem toda atividade vai necessitar do EA, dependendo do grau poluidor. E quem que pode dizer isso? O órgão ambiental responsável. Então, a conscientização pública para a preservação do meio ambiente é de extrema importância, porque o poder público ele tem o compromisso de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino de acordo com a lei de 1999, que também a gente vê aí que até isso está assegurado na legislação. Para o Auto Filho de 2009, somente com a conscientização das pessoas passaremos a agir de forma preventiva e não recuperativa, despertando e formando a consciência ecológica para o ensino da cidadania. Por que, gente, que é importante a gente despertar, amadurecer essa consciência ecológica nas pessoas? É igual o autor está falando. Ao invés da gente estar estudando, trabalhando em formas de recuperar, nós vamos estar estudando em formas de prevenir, que é muito mais barato, é muito mais fácil, é muito mais rápido. E no mundo que a gente está hoje, todo mundo sabe, nem que seja um pouco, nem que seja uma base muito pequena, mas todo mundo tem noção de que nós, como sociedade, devemos preservar o meio ambiente, devemos fazer parte. Isso não pode ficar excluído só para o poder legislativo, executivo ou judiciário. Nós, como sociedade, nós também temos que fazer o nosso papel de preservar e conscientizar. Tanto que a conscientização, a educação ambiental hoje, né, ela faz parte da educação básica. As crianças já vêm recebendo educação ambiental desde pequena. Por quê? Para ir amadurecendo isso na cabeça delas. Para quando elas estiverem adultas, é muito mais fácil do que você pegar uma pessoa que nunca teve contato com a conscientização ambiental, ainda mais porque antigamente era, como é que eu posso dizer? Era incentivado, né, o desmatamento, por exemplo. Não havia toda essa preocupação ambiental como existe hoje. Então, é muito mais difícil você colocar isso na cabeça de uma pessoa adulta do que você trabalhar isso com as crianças. E a determinações particulares quanto aos objetos e aos setores da economia. Ainda de acordo com o artigo 225, determina que aquele que explorar recursos minerais ficam obrigados a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente. Então, a pessoa que faz esse tipo de empreendimento, né, que é a exploração mineral, ele tem por obrigação recuperar. Quer dizer, aí vocês vão pensar, poxa, mas tem a Vale, né, aqui na nossa região. Será que a Vale recupera aquele mesmo lugar? Isso vai depender do que o órgão público competente vai falar. Ela vai ter que recuperar no mesmo lugar? Ela vai ter que compensar, que é o quê? Em uma outra área, aquele dano que ela causou àquela? Como que vai ser? Ela vai recuperar? Ela vai recompor? E tudo isso quem vai dizer isso vai ser o órgão público competente, né? O órgão ambiental competente. E aí vem o princípio do poluidor pagador, que é um princípio que atua no sentido de forçar, na verdade, a iniciativa privada a arcar com os custos ambientais gerados pela produção e pelo consumo. Porque, digamos, gente, não é justo, a empresa vai lá, extrai todo aquele bem que a natureza demorou anos e anos para poder produzir. Exemplo, mineração de ouro, mineração de material mineral não metálico, que é o que? Pissarra, brita, tudo isso. A pessoa vai lá, retira tudo aquilo da natureza e aí ela não paga nada. Então, a legislação ela assegura isso, que é o princípio poluidor pagador.
Você vai retirar sim, mas você vai pagar de outras formas. Quer dizer que ele vai pagar em dinheiro? Não necessariamente. Ele pode pagar com ações, igual eu falei no slide anterior. Ele pode recompor em outra área, ele pode compensar. Então, tudo isso quem vai estabelecer é o órgão ambiental. E esse princípio, ele orienta o desenvolvimento da teoria da responsabilidade civil em matéria ambiental, que em nosso conjunto de normas jurídicas é objetiva e independente de culpa, bastando a comprovação do dano provocado pelo poluidor ao meio ambiente. Ainda de acordo com o artigo 225 da Constituição de 1998, ela determina ainda que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais administrativas, independentemente da obrigação de reparos a danos causados. Então, a legislação pertinente sobre a responsabilidade civil por dano ambiental, ela pressupõe o risco integral assumido pelos empreendedores. Por exemplo, o caso da barragem de Mariana, que ficou conhecido no país inteiro. Aquela empresa que foi, vou falar, né, mas todo mundo sabe. Aquela empresa, quando ela iniciou a mineração naquele local, ela sabia do risco que ela corria. Mesmo assim, ela continuou. Então, a legislação ela pressupõe essa responsabilidade civil, que a empresa, pessoa física ou jurídica, ela tem que assumir no caso de acontecer algum dano, algum acidente, como foi o caso da barragem, né? A gente vê que até hoje eles estão sendo julgados, mas a responsabilidade civil deles, ela veio, né, de alguma forma. E, em outras palavras, para se apurar a responsabilidade civil por dano ambiental, é irrelevante o questionamento sobre a existência de dolo ou culpa. Então, independente se a pessoa fez porque ela quis, se ela fez, se não foi de caso pensado, se foi um acidente, ele vai arcar com a responsabilidade civil dele, independente disso. Então, a preservação do meio ambiente versus o desenvolvimento econômico no agronegócio, né? Vamos chegar agora na parte do agronegócio. A preservação do meio ambiente, ela deve ser pensada no sentido de que os recursos ambientais não sejam esgotados na presente geração. É aquilo que a gente vem falando desde lá do início, né? E isso também serve para o agronegócio, porque o agronegócio, como nos outros setores, ele também precisa pensar nas futuras gerações e como equilibrar essa iniciativa com a preservação do meio ambiente. Pelo princípio do desenvolvimento sustentável, as atividades elas devem se pautar pela conciliação harmônica entre a preservação do meio ambiente e a sua exploração econômica para que os recursos ambientais sejam preservados para as presentes e futuras gerações. E a efetividade do princípio do desenvolvimento sustentável, ela está relacionada com a ética solidária entre gerações. Então, uma vez que a utilização econômica dos recursos naturais não renováveis pelas gerações atuais, não deverá esgotá-los. É aquilo que a gente vem falando, né? Os recursos, eles são finitos, ou seja, uma hora eles acabam. Então, qual é a nossa responsabilidade? Utilizar, sim, dos recursos que a natureza nos oferece, porém de forma consciente. Agora vamos com o tema 2, que é o Código Florestal e os espaços territoriais especialmente protegidos. Bom, o que são os espaços territoriais protegidos, né? Vamos iniciar pelas áreas de preservação permanentes, que são as APPs, que são áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica, biodiversidade, fluxo gênico da fauna e da flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, a gente observa que os benefícios, a função ecológica das APPs é muito grande. Ela não se resume só em vou deixar aqui esse monte de mato aqui na beira dessa água porque é exigido por lei. Ela tem uma função extremamente importante. E no artigo 4º do Código Florestal, ele aponta, ele delimita, né, os espaços de preservação. Eu não falei, gente, mas o Código Florestal é a Lei 12.651 de 2012, que é o Código Florestal que ele rege, né, a legislação ambiental. Então, para tudo que se precisa consultar, tudo que se precisa saber, a gente utiliza como embasamento o Código Florestal. Inclusive, o delineamento das áreas de APP, né, quantos metros tem que ser. Então, em zonas rurais ou urbanas, para efeito desta lei, que é o Código,
As faixas marginais de qualquer curso d'água natural, perene ou intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de. O que é a borda da calha do leito regular? Essa palavra feia. Porque às vezes tem muito essa dúvida. Ah, mas eu vou medir a PP, mas ela começa aonde, ela termina aonde? O que é a borda da calha? É onde inicia o rio, no leito regular. Ou seja, eu vou contar na época que ele está cheio? Não, porque aquele não é o leito regular dele, é a época da cheio. Eu vou contar na época que ele está seca? Também não. É o estágio normal dele. Ali onde ele fica no seu estágio normal, de uma borda a outra, que se vai contar quantos metros necessita ter essa APP. Então, 30 metros é estabelecido para os cursos d'água de menos de 10 metros de largura. Então, tem aquele seu curso d'água, você vai medir ele na época que ele está normal, nem na cheia, nem na época da seca. Você vai lá medir. Ele deu menos que 10 metros, então a área de APP vai ser 30 metros. É 30 metros de um lado e de outro, é 30 metros tudo, 15 metros, né? 15 do lado, 15 do outro. É 30 metros tudo. Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, então esclarecendo. Os cursos d'água que tem menos de 10 metros de largura de uma margem à outra, é 30 metros para um lado e 30 metros para o outro de APP. Os córregos que tenham de 10 a 50 metros de largura, está nesse intervalo, de 10 a 50. Vai ter 50 metros de APP, 50 metros para um lado, 50 metros para o outro. Nos cursos d'água que tem os 50 a 200 metros, vai ter 100 metros de APP para um lado e 100 metros para o outro. Exemplo, o rio Araguaia. Rio Araguaia, ele tem mais que 50 metros, ele está nesse intervalo, entre 50 e 200. Na verdade, eu acho não, o Rio Araguaia é maior. Talvez o rio... Esqueci o nome do outro rio que passa em Marabá, que tem até a ponte. Tacaiunas. O rio Tacaiunas, por exemplo, ele se encaixa aqui. Esse aqui, de 100 metros. 200 metros de APP para os cursos d'água que tenham 200 a 600 metros de largura. E 500 metros, que esse aqui é o que se encaixa no Rio Araguaia, para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 metros. Então, dá para a gente tirar a base, né? Aqueles riozinho pequeno que passa... Igarapé, que o pessoal fala que passa dentro da propriedade rural, ele vai ter 30 metros, mas você só vai saber isso com certeza quando fizer a medição de forma correta, que é desde a borda da calha do leito regular e consultando sempre a legislação. É muito importante a gente saber isso aqui, porque nem sempre a gente guarda isso aqui na cabeça, né? Como é que você vai saber que é 30, que é 50, que é 100, que é 200, que é 500? Então, sempre consultem, guardem essa lei aí no coração, que é a Lei 12.651, que nela tem isso tudo. E aqui tem um desenho. Eu, particularmente, eu sempre utilizo essa imagem aqui para poder me embasar, porque ele é autoexplicativo. É tudo que eu falei, só que de forma mais fácil para entender. Então, vamos lá. 30 metros, você observa o rio, ele tem menos que 10 metros, a APP vai ser de 30 metros. Ele tem de 10 a 50 metros, a APP vai ser de 50 metros. Tem de 50 a 200 metros, a APP vai ser de 100 metros. De 200 a 600 metros de uma borda na outra, 200 metros de APP. E para os rios que tem maior que 600 metros, a APP vai ser de 500 metros. As áreas no entorno de lagos e lagoas naturais em faixas com largura mínima, porque tem a APP para rio e agora também tem a margem de APP para os lagos e lagoas naturais. Então, eu vou utilizar essa escritura que eu falei para vocês anteriormente para a lagoa, não, porque ela tem a parte específica para ela. Então, é de 100 metros em zonas rurais, exceto para o corpus d'água com até 20 metros, com até 20 hectares de superfície cuja faixa marginal seja de 50 metros. Ela é de 30 metros em zonas urbanas, então diminui aí 70 metros, né? Na zona rural é de 100 metros nesses casos, enquanto que na zona urbana é de 30 metros. As áreas no entorno de reservatórios d'água artificiais decorrentes de barramento ou represamento de cursos d'água naturais na faixa definida na licença ambiental do empreendimento e as áreas no entorno das nascentes dos olhos d'água perenes, qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio de 50 metros. Esse aqui também a gente consegue exemplificar pela imagem.
Então, toda e qualquer nascente, independente do tamanho de onde que ela fica, ela precisa, para ser preservada a título da lei, ter uma reserva de 400, uma reserva não, uma APP de 400 metros num raio. Então, ao redor dela, 50 metros de APP. E as encostas ou partes dessas com declividade superior a 45 graus, equivalente a 100% na linha de maior declive. As restingas, como fixadoras de dunas ou estabilização de mangues, os manguezais, as bordas de tabuleiros ou chapadas, o topo de morro, montes, montanhas, serras. Então, tudo isso está assegurado que necessita ter um APP. Aqui a gente tem a imagem também que facilita o entendimento. APP em bordas de tabuleiros e de chapadas. Não é o caso da nossa região, né? Da região que nós vivemos. Mas isso aqui é a título de informação. Então, nessa gravura aqui também fica bem fácil de entender como que tem que ser a APP. Aqui a gente está vendo uma nascente, ela tem que ter, ocupar sempre num raio mínimo de 50 metros ao redor da nascente. Mata ciliar, faixa de vegetação em torno de curso d'água variando de 30 a 50 metros em cada margem. Encostas, regiões com declividade superior a 45 graus, que eu falei lá no slide passado. Topos de morro, montes, montanhas e serras. Então, tudo isso é necessário ter APP. E também as áreas com altitude superior a 1.800 metros, independente da vegetação, e veredas, que são faixas marginais em projeções horizontais com altura mínima de 50 metros. Aqui uma imagenzinha meramente ilustrativa, a título de informação, que a gente precisa saber. Então, gente, analisando o artigo 4º, fica claro que as APPs elas foram delimitadas pela lei tanto em áreas urbanas como em áreas rurais, diferente da área de reserva. A área de reserva ela existe só para propriedades rurais, para áreas urbanas não existe. Então, as APPs elas são exclusivas, aliás, a reserva legal ela é exclusiva da área rural, enquanto que a APP não. Ela serve tanto para áreas rurais como áreas urbanas. E as áreas protegidas, pelo inciso 1 do artigo 4º, são aquelas que margeiam os cursos d'água, sendo também denominadas de mata ciliar. Elas possuem importantes funções ambientais, a saber, a preservação dos cursos d'água, dos cursos d'água do assoreamento, evita contaminação por defensivos agrícolas e protege o solo da erosão. Então, mais benefícios que a mata ciliar ela pode trazer aí para uma propriedade. As faixas de preservação permanente são delimitadas a partir da borda da calha do leito irregular dos cursos d'água naturais, sejam perenes, intermitentes, excluído os efêmeros, que são aqueles que enchem só determinada época do ano, e podem possuir largura variando de 30 a 500 metros. Então, pessoal, o Código Florestal ele admite para o pequeno propriedade ou posse rural familiar o plantio de culturas temporárias de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período da vazante dos rios ou lagos, com a condição de que não implique na supressão de novas áreas de vegetação nativa, que seja conservada a qualidade da água do solo e ainda protegida a fauna silvestre. Ou seja, para aquelas pessoas que vivem em áreas alagadas, chega a determinada época do ano que aquela área a água vai baixar. Então, o código ele tem essa brecha aí, ele tem essa maleabilidade, ele permite que seja sim feito o plantio naquela área, naquela época, desde que isso não implique na abertura de novas áreas, ou seja, não pode ocorrer a supressão e também não pode implicar na qualidade da água. Então, ela não pode trazer malefício nenhum para a área que seja permitido. E nas áreas de APP é proibido também construir, plantar ou explorar atividade econômica, ainda que seja para assentar famílias assistidas pelos programas de colonização e reforma agrária. Lá no artigo 7 do Código diz que a vegetação situada em áreas de APP deve ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, ou seja, né, todo mundo. E lá no código também fala do desmatamento, que se ocorrer desmatamento de vegetação localizada em APPs, os responsáveis pela ação estarão obrigados a promover a recomposição da área, ressalvados o uso da autorização da lei. O que é a recomposição, gente? Ele vai ter que transformar aquela área do mais parecida possível que ela era antes do desmatamento.
ressalvados os autorizados, né? Porque toda lei ela tem sua brecha. O código também não é diferente. Então, dependendo dos casos, ele não vai precisar estar fazendo essa recomposição. E tem a obrigação propter-rem, não tenho certeza se é assim que se pronuncia. É uma obrigação real que decorre da relação entre o devedor e a coisa, ou seja, aquilo que está ocorrendo. Difere das obrigações comuns, especialmente pelos modos de transmissão. Então, está implícito na posse ou no uso do imóvel que as APPs são encontradas. No caso de supressão não autorizada de vegetação, é vedada a concessão de novas autorizações de supressão de vegetação enquanto não houver recuperação daquela. Ou seja, foi emitida houve uma supressão sem autorização de vegetação. E aí aquele proprietário, ele tenta a autorização de ele fez uma ilegal e agora ele tenta fazer uma certinha. Ela não vai ser emitida para ele enquanto ele não fizer a recuperação daquela outra que ele desmatou de forma ilegal. E são obrigações que acompanham a coisa, no caso, né, a PP, transmitindo-se ao seu sucessor em qualquer modalidade de sucessão. Então, é um compromisso que, se eu vender a propriedade, se ela ficar de herança, se ela for para um inventário, ela vai continuar para a pessoa que for tomar de conta dela. Então, ela tem a sucessão, né? Enquanto aquilo não for resolvido, ele continua ali na história daquela propriedade. A eliminação da vegetação em área de APP é proibida em qualquer circunstância não autorizada. Entretanto, o Código aponta possibilidades de intervenções autorizadas em caso de utilidade pública, interesse social ou atividade de baixo impacto ambiental. O que isso quer dizer? Vou citar um exemplo. Tem um lago na cidade. Esse lago tem um APP, porém esse lago não é utilizado. A prefeitura vai lá, quer transformar aquilo ali numa área de uso, quer tirar um pouco daquela mata ali, fazer uma calçada para o pessoal ir lá, se divertir, transformar aquilo num ambiente mesmo de vivência. Mas para isso precisa desmatar, precisa tirar um pouco da vegetação. E aí, pode ou não pode? Nesse caso hipotético que eu estou citando para vocês, os bens que esse ambiente vai trazer para a população, para a sociedade que reside ali, são maiores do que os danos. Então, nesses casos, é permitido. Por isso que você vê em grandes cidades ou nas cidades que você observar que tem um lago, ou um rio ou uma represa que passa dentro da cidade, você vai observar que a APP ali é muito pouca. Porque nesses casos é permitido, porque o bem que aquilo ali vai trazer para a sociedade, criar um ambiente saudável para as pessoas irem passear, criar um parque, criar uma área de lazer, uma área de interação, tudo isso vai ser, todo esse benefício que essa supressão indireta vai causar, ela vai trazer mais benefícios do que o dano em si da supressão. Então, nesses casos, é permitido. Pela lei, né, pela lei do Código, o acesso à floresta de preservação permanente é permitido apenas a pessoas e animais para obtenção de água e para a realização de atividades de baixo impacto. Então, a lei às vezes ela é confusa, né? Porque lá atrás ela disse que não podia, hipótese alguma, nem para as famílias assentadas. Já depois ele fala que o acesso à floresta de preservação permanente é permitido apenas para pessoas e animais de baixa, para obtenção de água ou realização de atividade de baixo impacto ambiental. Mas o que seria essa realização de atividade de baixo impacto ambiental? Aí eu vou lá, eu vou derrubar aquela APP, eu vou fazer uma casa. É uma atividade de baixo impacto ambiental? Não. Eu vou lá derrubar aquela APP para pegar aquela madeira para fazer um curral. É uma atividade de baixo impacto? Não. Ah, mas eu vou lá naquela APP, eu vou colher frutos, eu vou retirar óleo, eu vou colher semente para fazer artesanato, eu vou recolher folhas, eu vou pegar um pouquinho da casca para poder fazer remédio. Isso aí é uma atividade de baixo impacto? Nesse caso, sim. Ah, não, eu vou naquela APP, mas eu vou para pegar água. É uma atividade de baixo impacto? Sim. Então, nesses casos, é permitido. E, é claro, para os animais. E as áreas de reserva legal, né? Que é a ARL, que é uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Então, vocês observem,
é uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural. Então, em áreas urbanas, tem RL? Tem área de reserva legal? Não tem, igual eu falei lá anteriormente. Isso é exclusivo para as áreas de APP. O que, na minha opinião, é um retrocesso, né? Porque deveria ser para áreas urbanas também. Mas a nossa legislação aí, em 2012, né, quando ela foi reformada, ela diz que é só as áreas rurais. Então, a partir dessa definição, a gente pode compreender dois aspectos importantes. O primeiro é que a reserva é um espaço territorial especialmente protegido, etapa de ocorrência somente em propriedades ou posses rurais, não ocorrendo, portanto, em áreas urbanas. E o segundo, ele nos esclarece quais são as funções ambientais que a reserva desempenha. Então, assim como as áreas de APP, a área de reserva legal, ela também possui as suas atividades que ela acaba fornecendo para o meio ambiente, que é o quê? Assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos, promover a conservação da biodiversidade, bem como abrigo e proteção para a fauna silvestre e a flora nativa. Isso a gente não precisa nem discutir, né? Uma área que você tem uma reserva, você vê a grande diversidade de fauna que tem ali, fauna e flora. E quando você vai lá, tira tudo, os animais vão todos embora, as espécies se acabam, porque aquilo ali serve de casa para eles. Então, é uma forma de conservar a biodiversidade naquele local onde existe a área de reserva. E a reserva é uma obrigação geral instituída por lei. Ela deve ser mantida pelos proprietários ou possuidores rurais para a manutenção de um percentual de florestas no intuito de conservar a biodiversidade nacional. A lei, ela impôs aos proprietários ou possuidores do imóvel rural a obrigação de manter um percentual de área coberta de vegetação nativa a título de reserva, sem prejuízo à aplicação das normas sobre a área de APP. Então, é uma dúvida que muitas pessoas têm. A área de APP, ela conta na área da reserva ou não? Conta. Então, por exemplo, lá no CAR, eu acredito que todo mundo deve ter acesso. Lá na cópia do recibo do CAR, tá falando lá tantos por cento de reserva. É só a reserva ou é a reserva e a APP? Se a propriedade tiver APP, então a APP ela também conta. Porque veja só, se uma propriedade ela está instalada numa área que a reserva tem que ser 80%, aí 80% dela é reserva. Ainda tem APP, não vai sobrar nada para a pessoa poder produzir, não é verdade? Então, tem essa pequena brecha aí na legislação. A área de APP ela também conta como área de reserva. E os percentuais, né? Acabei de falar. Se o imóvel estiver localizado na Amazônia Legal, 80% nos imóveis situados em área de floresta, 35% do imóvel situado em área de cerrado, 20% do imóvel situado em áreas de campos gerais. E se o imóvel rural estiver localizado nas demais regiões do país, 20%. Lembrando que tem também o caso do... deixa eu falar aqui no próximo slide. Tem o caso do zoneamento ecológico, que é o ZE que a gente chama. O ZE, dependendo da região que ele estiver localizado, ele permite que a área de reserva, que são em locais que é 80%, ele caia para 50%. Como que eu sei disso? Você tem que consultar o ZE, que é o zoneamento econômico ecológico, isso. A gente tem que consultar lá. Se o seu município, sua propriedade estiver dentro, então o percentual cai para 50%. E o CAR? O CAR, gente, ele é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais que tem por finalidade de integrar as informações ambientais referentes à situação de área de preservação permanente, das áreas de reserva legal, das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, das áreas de uso restrito e de áreas consolidadas nas propriedades e posses rurais. Hoje em dia, né, toda propriedade ela precisa ter o CAR. O CAR da propriedade é igual nós com o nosso CPF. Você não faz nada se você não tiver o CPF. Assim, o produtor rural. Hoje em dia não se faz mais nada sem o CAR, até porque é obrigatório, né? Então, todo proprietário que tem sua propriedade rural, ele precisa ter o CAR daquela propriedade. E o código, ele pontua a inserção do imóvel rural em perímetro urbano definido
mediante a lei municipal, não desobriga o proprietário ou possuidor da manutenção da área de reserva legal, que só será extinta concomitantemente ao registro de parcelas de solo para fins urbanos, aprovado segundo a legislação específica e consoante as diretrizes do plano diretor que trata o artigo 1º, o inciso 1º do artigo 182. Isso quer dizer que, se você tem um imóvel de características rurais em um perímetro urbano, deverá manter a área de reserva legal. Somente se existir essa obrigação, somente será extinta essa obrigação caso ocorra o parcelamento do solo, ou seja, a divisão, transformar aquela área em loteamento. Em cidade pequena acontece muito isso. Aí, nesses casos, a reserva ela vai poder ser extinta, porém, a área de APP não. Se você tem uma fazenda que ela está ali próximo da cidade, ela é urbana, e tem uma área de APP, mas você vai transformar a fazenda em loteamento, a APP continua. E nos casos da exigência de 80% de reserva legal em imóvel situado na área de floresta na região amazônica, na Amazônia Legal, o poder público ele poderá reduzir essa reserva para 50%, além daquele caso que eu falei para vocês do ZE, também quando o município tiver mais de 50% da área ocupada por unidade de conservação e de domínio público e por terras indígenas. Então tem essas duas situações aí, que as áreas que estão na Amazônia Legal, que tem que ter 80% de reserva, pode reduzir para 50% de reserva. É admitido também a exploração econômica da reserva legal mediante o manejo sustentável previamente aprovado pelo órgão competente. O que é o manejo sustentável? É a exploração florestal eventual sem propósito comercial, para consumo no próprio imóvel, independente da autorização dos órgãos competentes, devendo apenas ser declarados previamente ao órgão ambiental a motivação da exploração e o volume explorado. Então, o produtor rural, ele tem, digamos assim, ele tem essa possibilidade, né, de explorar anualmente 20 metros cúbicos da sua propriedade. Eu tenho minha propriedade, tenho uma reserva, eu preciso fazer uma cerca, urgentemente. Eu posso ir lá e retirar 20 metros cúbicos da minha reserva anualmente. Então, ano que vem, eu posso retirar de novo, desde que eu explique para o órgão ambiental, né, qual foi o motivo, é bom que se faça um relatório, né, anexe as fotos, e o volume explorado, quantos metros cúbicos que foram. Então, isso a título de esclarecimento, os produtores que têm reserva legal, independente de ser na Amazônia Legal ou não, eles têm esse direito aí de 20 metros cúbicos anuais. Quanto ao registro da área de reserva legal, a lei estabelece que eles sejam registrados no órgão ambiental competente por meio da inscrição do CAR, né, que eu falei ainda há pouco, e proíbe a alteração da sua destinação nos casos de transmissão a qualquer título ou desmembramento, com exceções previstas nas mesmas leis. Então, eu tenho o CAR, tem uma reserva, vende a propriedade, vai mudar o nome da pessoa que está lá no CAR. Eu vou retirar a reserva, eu posso? Não pode. A menos que tenha alguma exceção prevista na lei, mas até então não pode. E o procedimento do registro da reserva ele é feito mediante a apresentação de planta e memorial descritivo. Quem já fez CAR aí vai saber do que eu estou falando. Então, precisa conter a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração. Então, quando a pessoa vai fazer o CAR, ela precisa colocar os shapes, anexar aonde passa a reserva, onde que é a reserva daquela propriedade, adicionando as coordenadas, aonde que é a APP, o que é área consolidada, o que é remanescente de vegetação nativa. Porque o sistema, ele exige isso. Caso a pessoa não declare isso, então o CAR nem é aprovado, né? Futuramente ele é cancelado. Então, é necessário registrar tudo isso. Aqui é uma imagem ilustrativa de tudo que tem que ser adicionado. Olha, aqui é uma propriedade que aqui tem falando tudo que tem nela. Reserva legal, atividade produtiva de silvicultura, APP no entorno dos lagos. E as áreas de preservação permanentes e reserva legal em áreas consolidadas. Vamos entender o que é área consolidada. A lei ela autoriza que nas áreas de APP a continuidade das atividades agro-silvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas. Então, o que é a área rural consolidada? É tudo aquilo, toda a área que teve até julho de 2008, ação humana, ação antrópica,
ou desenvolvimento de atividades agro-silvopastoris ou com edificações. Então, toda propriedade que até essa data ela teve essa ocupação antrópica pré-existente, ela é considerada como área consolidada. Aqui embaixo até falando, áreas rurais são áreas detidas pelo proprietário ou por ser ocupante do imóvel rural com ocupação antrópica pré-existente a julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agro-silvopastoris. Por que julho de 2008? Porque foi quando foi criado, foi quando foi instituído o Código Florestal, quando ele passou por aquela mudança. Então, até essa data, digamos que tudo que foi desmatado foi perdoado. Por isso que o pessoal fala assim, até 2008, o que foi desmatado foi perdoado. Então, até julho de 2008, se aquela área foi limpa, ela é considerada consolidada. A pessoa adquiriu uma área e ela fez uma limpeza, uma supressão depois de 2008. Então, você já não tem uma área consolidada, você tem uma área antropizada. Em relação à recuperação das áreas de preservação permanente em área rural consolidada, a lei diz que obriga o proprietário ou possuidor ocupante do imóvel a recompor de forma parcial, a depender do tamanho do imóvel e ou da largura do curso d'água. As áreas ao longo do curso d'água natural, ao redor das nascentes e olhos d'água perenes, ao longo de lagoas e lagos naturais e também as que projetam veredas, protejam as veredas. Então, a lei permite, no entanto, a manutenção de residências e da infraestrutura associada às atividades agro-silvopastoris, de ecoturismo e de turismo, inclusive acesso a essas atividades. Então, independentemente das determinações contidas no quadro acima, desde que não estejam em área que ofereça risco à vida ou à integridade física das pessoas. Então, nesses casos, é permitida a manutenção de residências dentro da APP e infraestrutura, né? Igual a gente vê, tem muito parque aí que tem chalés, essas coisas em área de APP. Então, isso é permitido desde que seja associado a atividades agro-silvopastoris, ecoturismo e de turismo rural, desde que isso não implique a perigos para a vida das pessoas e integridade física. O proprietário ou possuidor do imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2002, área de reserva legal em extensão inferior ao mínimo exigido pela lei, que é de 80, 35 ou 20%, pode regularizar sua situação independentemente da adesão ao Programa de Regularização Ambiental, que é o PRA. Futuramente, gente, o PRA ele vai ser igual ao CAR. Porque já tem legislações aí que vem caminhando para que todos os proprietários sejam obrigados a fazer o CAR, ou CAR não, aderir ao PRA. Porque a grande maioria, 90% das propriedades rurais, elas precisam se regularizar de alguma forma. Então, o PRA é uma forma disso acontecer. Igual antes, a gente não se ouvia tanto falar no CAR, hoje é com o PRA, mas futuramente, o intuito da coisa é que futuramente o PRA seja obrigatório tanto como o CAR. Daqui uns dias as propriedades rurais, além do CAR, vão ter que ter o PRA também. Adotando, o PRA vai servir para quê? Adotar a recomposição, a regeneração natural ou a compensação ecológica das áreas que necessitem, né? Podendo tais formas de recomposição serem postas em práticas de forma alternada, isolada ou conjunta. A recomposição de reserva legal, ela deve atender aos critérios estipulados pelo órgão competente e ser concluída em até 20 anos. Ah, mas por que 20 anos? Porque você não consegue, mesmo que você queira, tenha muito boa vontade, muitos recursos, você não consegue recompor por completo uma vegetação antes disso. 20 anos é o que a lei acredita, quem estudou, né, que fez essa lei acredita que é a época que ela demora para poder se transformar em vegetação primária. O que é a vegetação primária? É a mata mesmo, não é a vegetação secundária. Menos que isso a gente chama de vegetação secundária. Então, ela tem 20 anos para poder conseguir se recompor e ter um porte de floresta de verdade. Então, são 20 anos que demora para poder fazer essa recomposição. Isso vai abranger a cada 2 anos, no mínimo, 1/10 da área total necessária a ser complementada. Então, ano após ano, vai se recompondo um pouquinho, mais um pouquinho, enquanto as outras primeiras lá vão evoluindo, para quando chegar nos 20 anos, ela tá toda recomposta.
e ela poderá ser realizada mediante o plantio intercalado de espécies nativas com exóticas ou frutíferas em sistemas agroflorestais. Então, é possível recompor área de reserva legal através de sistemas agroflorestais, os SAPs? Sim, inclusive da cultura do cacau. Por quê? Foi aprovada recentemente uma lei que fala que a cultura do cacau, quando a lavoura está estabelecida, as condições edafoclimáticas dela são muito parecidas, muito semelhantes à de uma floresta, com relação à umidade, aquela serrapilheira que é feita pelas folhas do cacaueiro. Então, ainda tem essa vantagem, né? Pode ser recomposta essa reserva através dos sistemas agroflorestais, como, por exemplo, a cultura do cacau, desde que o plantio de espécies exóticas seja combinado com espécies nativas de ocorrência regional e que a área recomposta em espécies exóticas não exceda 50% da área total a ser recuperada. Por que não pode exceder 50%? Porque se eu vou recuperar uma área, como que eu vou recuperar ela só com espécie exótica? Tem que ter uma porcentagem das espécies nativas para que ela volte, que a recomposição tem que trazer aquela área o mais próximo possível do que ela é. Não quer dizer que ela vai ficar igual, mas ela vai ficar o mais próximo possível do que ela era. Então, como que ela vai ficar o mais próximo possível do que ela era se eu colocar 100% de espécies exóticas? O eucalipto, por exemplo, que é a espécie exótica, não tem como. Então, tem que ser até 50% de espécie exótica e o resto de espécies nativas ou frutíferas. As áreas a serem utilizadas para compensação ecológica, elas deverão ser equivalentes em extensão à área da reserva legal a ser compensada e estar localizadas no mesmo bioma da área de reserva legal a ser compensada. Se fora do estado, está localizada em áreas identificadas como prioritárias pela União ou pelos estados. Então, eu posso recompor uma área, recompor não, eu posso compensar uma área, deixa eu ver aonde. Lá na Bahia, eu não posso, porque são biomas diferentes. Eu posso compensar uma área lá no sul do estado do Pará? Posso, porque o bioma é semelhante. Então, desde que seja no mesmo bioma, há essa vantagem aí de poder compensar. Bom, vamos falar mais um pouquinho do CAR. O CAR, ele é um sistema de registro público eletrônico de informações sobre os imóveis rurais de abrangência nacional nos órgãos ambientais competentes, sendo obrigatório o seu preenchimento para todos os imóveis rurais do país. Qual que é o objetivo do CAR? Integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais e, com isso, compor uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Então, o CAR ele é uma ferramenta que ele veio para que o poder público ele tenha acesso àquelas propriedades rurais, se tem APP, se tem reserva, se precisa recompor, se não precisa. Então, é uma forma também de se trabalhar contra o desmatamento. E a inscrição no CAR ela deve ser requerida por todos os proprietários de imóveis rurais, preferencialmente no órgão ambiental, municipal ou estadual, que exigirá do proprietário ou possuidor rural do imóvel que respectiva identificação do imóvel, comprovação da propriedade ou posse, identificação do imóvel por meio de planta memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas, com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel, informações de localização, das áreas de APP, da área de uso restrito, da área consolidada, a planta georreferenciada do perímetro do imóvel, das áreas de interesse social e das áreas de utilidade pública, a identificação do responsável direto pelo imóvel em caso de impossibilidade do proprietário ou possuidor rural. Então, é necessário tudo isso para que se faça um CAR. E aí, como existem muitas propriedades pequenas, de pequeno porte, foi criado, depois disso, um decreto, que é o Decreto 7.830 de 2012, que o procedimento do registro do CAR ele vai ser simplificado para as pequenas propriedades ou posses rurais familiares, definidas pelo novo Código Florestal e aquelas com até 4 módulos fiscais que desenvolvam atividades agro-silvio-pastoris. Por quê? Não é justo que um pequeno produtor com a área abaixo de 4 módulos, como diz na legislação, tenha aquele mesmo desgaste
Para poder conseguir fazer o CAR, já que pede tanta documentação, ele precisa contratar um responsável técnico, que é uma pessoa que tem uma área grande aí, um grande produtor que tem muito mais acesso, muito mais recursos para poder estar fazendo esse CAR. Então, para facilitar a vida do agricultor familiar, do pequeno produtor, foi criado o Decreto 7.830. Isso também serve para as comunidades indígenas tradicionais para que elas possam fazer uso coletivo do território. Então, nesses casos, a documentação ela é mais sucinta, ela é mais enxuta. Precisa do que? A identificação do proprietário, possuidor rural, a comprovação da propriedade ou posse e a apresentação do croquis que indique o perímetro do imóvel, as áreas de ARL, as áreas e os remanescentes que formam a área de reserva legal. A inscrição no CAR ela é obrigatória, como nós falamos anteriormente, para todas as propriedades e posses rurais possuindo natureza declaratória permanente e deverá constar informações sobre o imóvel rural detalhadas no sistema eletrônico que é o CAR. Tais informações são de responsabilidade do declarante, que incorrerá às sanções penais administrativas sem prejuízo de outras previstas na legislação, quando prestar total ou parcial informações falsas, enganosas ou omissas. Então, a pessoa que presta essas informações, seja ele o responsável técnico, seja ele o proprietário, ele também vai ser responsabilizado no caso de informações falsas que tenham nesse CAR. Porque a gente sabe que o CAR ele é analisado por um técnico, né? Você cria o CAR, manda ele, mas em algum determinado momento ele vai ser analisado por um técnico, ou do município, para os municípios que são habilitados na análise do CAR, ou do estado. E dependendo daquilo ali, se houver informações controversas, o técnico vai responder para aquele responsável técnico, falando as alterações que tem que ser feitas, a documentação que precisa ser anexada. E no caso da pessoa não arcar com isso, não fazer essa correção, o CAR vai ser cancelado. Então você vai ter que fazer um outro CAR quando você for precisar, né? Porque para tudo que se faz na propriedade rural é necessário o CAR. Então o proprietário vai ter que criar um novo CAR. E as instituições financeiras com concessão de crédito agrícola e regularização do imóvel rural no CAR. No artigo 78A do Código, e nas suas alterações, estabelece que após 5 anos da data da publicação dessa lei, as instituições financeiras só concederão crédito agrícola em qualquer das suas modalidades para os proprietários de imóveis rurais que estejam inscritos no CAR. Então, outro motivo para o produtor rural criar o seu cadastro ambiental rural, para ele ter acesso a recurso, né? A instituição financeira hoje em dia nenhuma mais faz empréstimo de crédito para o produtor rural caso ele não tenha o CAR. Então tem que fazer, né, gente, de um jeito ou de outro. E essa é uma novidade trazida pelo Código para o sistema financeiro e quer dizer que a concessão de crédito agrícola em qualquer das suas modalidades seja destinada exclusivamente aos proprietários rurais que estejam obrigatoriamente inscritos no CAR e comprovem estar regulares diante das obrigações impostas pelo referido Código Florestal. Então, hoje em dia, tem muitas entidades aí que cobram também a LAC, a licença de atividade rural. Então, se a propriedade estiver tudo ok, estiver legalizada ambientalmente, beleza, mas se não tiver, ela precisa se adequar. Aí é onde entra também o PRA que a gente falou lá atrás. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Deixa eu ver a hora. Vou cancelar a nossa gravação.